Olá, meus irmãos, minhas irmãs de Sapucarana, né? Estamos aqui nessa terça-feira com Cristo, mais uma vez reunidos para prestar o culto que só o Senhor é merecedor, né? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. E nessa noite nós refletiremos, né, um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que ela nos ensina, o que ela nos orienta, o que ela nos adverte, não é? E eu gostaria de iniciar essa breve reflexão com a pergunta que praticamente todo ser humano faz, porque todo humano está sujeito a essas coisas. E a pergunta é: por que os bons sofrem? Por que as pessoas boas, os bons pais, bons filhos, bons amigos, pessoas que praticam bem, que têm um compromisso com o bem, com o que é certo, e essas pessoas sofrem? Não é? Então, essa é uma pergunta, um questionamento que o sábio Salomão, em determinado momento da sua vida, ele parou para pensar, para refletir, para meditar, e ele chegou a algumas conclusões, né? E essas conclusões ele registrou para que as futuras gerações, inclusive a nossa, tivesse acesso a essa reflexão que ele fez com base na sabedoria que Deus gratuitamente, generosamente lhe deu, não é? E ele nos escreve no seu livro chamado Eclesiastes, no capítulo 9, e ele vai nos mostrar, através dos registros daqui das Sagradas Escrituras, qual tem sido a conclusão, qual foi a conclusão que ele chegou e que ele compartilha conosco. E nessa noite, depois de fazer uma breve reflexão sobre esse texto, eu também gostaria, assim como ele, não é, de compartilhar com você que está participando conosco nessa terça-feira com Cristo. Não é? E o capítulo 9, e eu gostaria que os irmãos fizessem isso, acompanhando essa leitura, não é? Com a sua Bíblia aberta. Se durante o culto o irmão não tiver tempo, né, porque eu estou falando agora de abrir a sua Bíblia, mas posteriormente, ao final, ou num horário mais apropriado, o irmão pega a sua Bíblia, abra no texto e faça realmente uma leitura com base nessa breve reflexão que nós estaremos fazendo nesse momento. E nos diz assim a epígrafe desse texto: as mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como juntamente o impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Quem também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já teu Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças,
porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então aqui diante de nós, uma porção, não é, dos registros da escrita que o sábio Salomão ele fez, com base nas suas reflexões de vida, e foi um homem verdadeiramente bastante vivido, e que gozou de um dom especial que Deus deu a ele, que foi o dom da sabedoria. E então ele compartilha conosco, não é, esta sabedoria. E a palavra aqui sábio, sabedoria, indica aquela pessoa, a figura do professor, aquele que reúne pessoas junto a ele para que seja transmitido um conhecimento, não é, uma sabedoria. Então nós somos nesse momento chamados, juntamente com Salomão, a refletirmos, não é, trazer à mente tudo aquilo que diz respeito concernentes às coisas dessa vida, não é? E nessa reflexão consideraremos 3 questões importantes com base, não é, nesse estudo. Primeiro aspecto, no versículo 2, quando ele diz que tudo sucede igualmente a todos, não é? Então, nós às vezes nos afligimos quando vemos que uma pessoa boa, né, um trabalhador, pai de família, vai andando pela rua e ali, né, ele é atacado por malfeitores, é subtraído dos seus pertences e não bastante, a sua vida ela é cefada. Então, quer façamos o bem, quer façamos o mal, sofreremos, né? Também a gente vê pessoas que estão tão comprometidas com o mal e escapam ilesos, né, de determinadas situações, e a gente fica questionando, tá vendo? Se fosse um cidadão de bem, tinha sofrido o acidente, tinha sido vítima, né? Mas como é um malfeitor, ele escapou. E alguns até dizem, né? E o diabo protege os seus. De sorte que nós, seres humanos, vivemos mais esse dilema, né? Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que nós sofremos, não é? Porque como consequência da vida que levamos. Versículo 3. Já vamos ver por que é que muitas vezes o homem sofre. No versículo 3 diz: este é o mal que há entre tudo quanto se faz na terra, tudo sucede mesmo ao homem. Ele diz que também o coração do homem está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração e na sua vida. Então veja que esses 3 aspectos estão caracterizando o sofrimento, a angústia em que a humanidade vive, porque no seu coração está cheio de maldade, não é? No mundo não há um justo, um só sequer, não é ninguém que seja capaz de obedecer plenamente à vontade de Deus. Depois diz que no coração do homem está cheio de desvarios, e desvarios aqui está no sentido de fantasias, alienações, insensatez, inquietações. Então, tudo aquilo que desvia o foco do homem é apresentado aqui nesse sentido como desvarios. E por fim, tudo isso, além de tudo isso, a morte. O homem é o único animal que sabe que um dia vai morrer. Então já sabemos que não temos como evitar o sofrimento dessa vida, né? Temos a consciência que passamos, que sofreremos de uma maneira ou de outra. Agora cabe a nós, percebendo isso, continuar refletindo sobre como é viver, como é tocar a vida diante desses dilemas. E aí nos vem agora a segunda questão. A segunda questão que se encontra, a gente vê nos versos 4, 5 e 6, que diz que para isso há esperança. E o bom, né, que o sábio Salomão aqui, ele não aborda apenas o aspecto negativo da vida, das dificuldades, de estarmos sujeitos, não é, a essas dificuldades, essas intempéries, essas agruras, essas tribulações da vida. Mas ele diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há uma saída. Vejamos o que é que diz o versículo 4. Ora,
para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Interessante quando ele faz essa comparação, né? Mais vale ser um cão vivo do que um leão morto. Mas como assim? O leão não tem mais valor do que o cão? Não é? O leão não é o rei da floresta? O cão é aparentemente um reles animal comparado com o leão. Mas, como o texto diz, né? O vivo, ele sabe pelo menos que vai morrer. Mas e o morto? Então, de que vale ser um leão? De que vale ser o rei da floresta se está morto? Então, mais vale ser o cão. Então, na simplicidade do cão, ele está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Porque nos vale, não é? Acompanhar a vida na esperança de dias melhores, na esperança de que Deus haverá de trazer o consolo, o conforto, a cura. Portanto, enquanto há vida, há também a esperança. Pois vivamos com fé, para que quando morremos na certeza da salvação, para que quando entremos na presença de Deus, nós estejamos tranquilos, sabendo que tudo que nos vier à mão para fazer, fizemos com força, fizemos com dedicação. A terceira questão que esse texto nos levanta é de que mais há uma saída. A vida é difícil, há uma esperança, e se há essa esperança, há uma saída. Versículos 7, 8 e 9. Para suportarmos toda essa condição, basta tão somente, em primeiro lugar, não temos o poder de mudar essa condição humana. Então, o primeiro fato é admitirmos que nós não temos condições de mudar. A vida, ela é do jeito que ela é. Como nós vimos, o coração do homem está cheio de maldade. Então, para onde nós nos virarmos, haverá sempre a maldade. Haverá doenças, enfermidades que nós não procuramos, mas que pelo infortúnio da vida, ela chegou até nós. Então, podemos melhorar a nossa condição de vida, né, percebendo qual a melhor maneira de nós nos conduzirmos diante dela. E o autor ele vai dar três situações, né? Como pão e bebo vinho, né, que é o fruto do trabalho das suas mãos, e faça isso com alegria. Então, como pão, usufrua do fruto do seu trabalho, né? Você trabalha a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda. Então procure aproveitar, né, o fruto do trabalho, é o seu salário. É ver como você vai melhor usar com o seu salário, né, trazer o bem-estar para você, para sua esposa, para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos, ou seja, para quem estiver ali do seu lado, possa, juntamente com você, usufruir do pão e do vinho que você granjeou com o trabalho. Segundo, sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Então aqui, essas duas expressões, alegria e santidade, né, também deve ser o alvo da vida de cada um de nós, né? Então, roupas alvas, né, as vestes alvas, né, o óleo sobre a cabeça, isso são símbolos, são sinais de alegria, mas principalmente de santidade, ou seja, levar uma vida de santidade. Em terceiro lugar, goza a vida com a mulher que amas. Gozar a vida com a mulher que amas. Gozar a vida com o marido que amas. Gozar a vida com os filhos que amam. Gozar a vida com os pais que te amam. Né? As boas amizades. Né? São situações que não nos permitem, não nos deixam sofrermos com o fato de que sabemos que o mal que vem sobre nós é inevitável e com o fato de saber que um dia nós iremos morrer. Então, essas três dicas são saídas para que nós não entremos em crise por conta de sabermos que um dia vamos morrer, de que a qualquer momento poderemos ser alvos, né, de acontecimentos ruins, acontecimentos difíceis. Né? Lá em Apocalipse 3,15 a gente vai ver o texto falando que aos que vencerem receberão vestes brancas, vestes claras, vestes resplandecentes. Né?
quando nós vemos uma roupa branca, um tecido branco, branquinho, ali sob a luz do sol, aquela luz, né, chega até a encandear, né, de tão alvinha, de tão branco, de tão reflexo que aquele tecido branco ele expressa. Então é importante que a nossa vida ela seja alva, seja branquinha, seja limpa, para que as pessoas que nos veem, não é, elas possam perceber a presença de Deus, porque isso é do agrado de Deus, não é? Então, esses três aspectos são conclusivos, não é, da percepção, da análise que o rei Salomão, que o sábio Salomão ele fez, né? Quando ele diz, primeiramente, tudo acontece, né, de bem e de mal, tanto para uns como para outros, para justos, para injustos, pecadores, não pecadores, não é? Isso acontece. O segundo é que há uma esperança, há sempre, por pior que a vida possa nos parecer ou se nos apresentar, mas há sempre uma esperança. E em terceiro lugar, né, que a saída, a resposta dessa esperança é de que precisamos aproveitar bem a vida, não é? Comer o pão, tomar o vinho com alegria, com satisfação, né? Trazer um testemunho correto, leal diante de Deus, porque Deus se agrada dessas obras, como o texto bem nos diz. E em terceiro lugar, é gozar bem a vida, aproveitar bem a vida. É hora de trabalhar, era trabalhar. Mas destine um momento para sua família, um momento para sua esposa. E nesses dias, como está tão difícil a vida das famílias, não é? De um modo geral, as instituições, as ideologias da vida, do mundo, têm atacado, o próprio diabo tem atacado ferozmente a família. Então, vamos aproveitar, né, o resultado, o fruto do nosso trabalho, para termos dias agradáveis, felizes, porque depois que partirmos para outra vida, isso já não mais servirá. E o texto diz que chegará o tempo em que as nossas obras serão esquecidas pelas pessoas. Nós vamos passar, a vida continua, mas nós passamos. Então, vamos aproveitar com sabedoria cada momento de nossas vidas, não é? E para concluir essa breve reflexão, gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que podemos evitar o mal, não é, que vem sobre nós, mas não conseguiríamos da morte. Mas poderemos evitar, como? Aproveitando as oportunidades para que façamos com alegria tudo aquilo que nos chegar às mãos, né? O versículo 10 diz, tudo quanto vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura por onde tu vais não há obra, não há indústria, não há ciência nem sabedoria alguma. Então precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo de evangelizar, vamos evangelizar com alegria. O tempo é de orar, é orar com alegria. O tempo é de clamar, vamos clamar com contrição, não é? É tempo de pedir perdão, vamos pedir perdão humildemente. É tempo de liberar perdão, vamos liberar perdão para que haja reconciliação entre as partes. Então, nós temos nas mãos a decisão de não nos escaparmos do sofrimento nem da morte, mas de tomar a decisão de fazermos as escolhas certas enquanto nós temos o dom, o privilégio da vida. O Senhor Jesus já nos garante isso quando Ele diz, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus Cristo já se comprometeu de diante do Pai interceder por nós. E em segundo lugar, dizer que isso não é fácil, né? Mas é possível. Romanos capítulo 12, versículo 18, vai nos dizer o que? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente sabe que nem sempre é fácil conviver, manter relacionamentos saudáveis. Mas no que depender de você, no que depender de nós, vamos fazer isso, tá certo? Então nem sempre a gente vai conseguir o nosso intento, até mesmo porque isso faz parte da vida. Mas não vamos nos deixar abater por isso. Vamos fazer o bem sempre que nós tivermos essa oportunidade, né? Porque agrada a Deus agirmos assim. E eu acredito que o futuro, não é, a Deus pertence, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus o sabe. Nós temos colocado as nossas vidas nas mãos de Deus, na condução de Jesus Cristo e na orientação do Espírito Santo, né? Então nós sabemos para onde nós vamos, né? O pior é aquele que está na vida, dando cabeçadas na vida,
mas não sabe qual vai ser o seu futuro, não tem a certeza do seu futuro. Sabe que depois da morte a vida segue, mas vai para onde? E nós sabemos, para aquele que morre sem Jesus Cristo, a gente sabe para onde ele vai. Então, precisamos, com o nosso testemunho, com a nossa fala, advertir essas pessoas para que elas se reconciliem com Deus, não prometendo que terão fartura, que terão vida de saúde, que terão bens, tesouros, não. Isso é apenas uma consequência natural dos nossos esforços aqui na Terra. Lembrando, mais uma vez, de que o esforço pelo trabalho, né? O pastor Davi, na mensagem do ano passado, ele falou com isso, a gente se mata por trabalhar, mas se esquece de deixar um tempinho ali para dedicar a Deus. Né? Então, nós que trabalhamos duramente, do dia a dia, todos os dias, né? A vida toda, precisamos entender que o trabalho ele é importante, né? Mas é essencial dedicarmos o tempo a Deus, o tempo à nossa família, o tempo aos nossos amigos, não é? Para que assim nós passemos por essa breve temporada aqui nessa vida, nesse corpo, de maneira que estejamos alegres, felizes e agradando sempre ao nosso Deus. Então, essa breve palavra, essa breve reflexão, que na realidade não é minha, não é? É do sábio Salomão, mas ele compartilhou comigo e nessa noite eu compartilho com vocês também. É um texto, né? O texto de Eclesiastes é dito por muito um texto de certa dificuldade de compreensão, mas Deus tem colocado no coração de servos seus, né, pessoas estudiosas da Bíblia, das Sagradas Escrituras, e tem dado a eles o discernimento, o entendimento para compreender o que é que está por trás dessas palavras, dessas letrinhas aqui, qual o espírito, qual o objetivo, né, que o autor colocou ao trazer essas palavras, esses ensinamentos de sabedoria. Que nós aproveitemos, né, esses ensinamentos para tornarmos as nossas vidas melhores. Nós sabemos que vamos morrer? Sabemos. Mas enquanto não morremos, enquanto não chegar, vamos trabalhar, sim, enquanto é dia, porque virá a noite e logo não poderemos fazer nada, mas também dedicando parte desse tempo, parte dessa nossa vida, aos prazeres que o trabalho e o fruto do trabalho pode nos proporcionar a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, vamos tornar a vida, né, a nossa vida, uma vida melhor e a vida daqueles que estão juntamente conosco também aproveitar dessa vida, tá certo? Então é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque essa mensagem também ela tem falado para mim, né? Precisamos parar, né, para rever as nossas vidas, nossos conceitos, os nossos valores. Portanto, fica aqui essa breve reflexão para os irmãos, né? Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, ó Senhor, diante da Tua palavra nós percebemos o quanto nós somos pequenos, Senhor, o quanto nós somos assim, frágeis, são como aquele vapor de fumaça que o vento bate e logo leva. Mas também sabemos, Senhor, que o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem visto nossos esforços, ó Pai, no sentido de termos uma vida melhor, de oferecermos uma vida melhor para os nossos familiares, nossos amigos. Mas acima de tudo, ó Pai, Tu tens visto, ó Pai, o esforço dos Teus filhos em ter um testemunho fiel, ó Pai, à Tua palavra, que a nossa atitude, nossos gestos, eles agradem o Teu coração, Senhor. Sabemos, ó Pai, Tu sabes mais do que nós, que não é fácil viver, mas enquanto estamos na Tua presença, Senhor, nós buscamos uma vida melhor, para que os dias que o Senhor nos conceder sejam vividos com sabedoria, que nós possamos contar com sabedoria, com alegria os dias que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Pai, a esse respeito. Guarda as nossas vidas, leva-nos em paz para os nossos lares, porque tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, pastor Davi, pela oportunidade, né? Pela rica oportunidade. Estamos à disposição. Sempre que a igreja precisar, nós estamos aqui para compartilhar. E nós vamos crescendo também no convívio amoroso, amigável com cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Amém.